2 períodos de ensinos. Iniciamos agora às 19 horas e vai até às 22 horas, com intervalo de 15 minutos, né? Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento, para nós lermos uma palavra que está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós estaremos lendo esta palavra e logo estaremos orando a Deus e já ouviremos o primeiro palestrante da noite, pastor Josué, que vai estar ministrando a palavra de Deus. O texto sagrado nos diz, eu vou ler lá no telão, irmãos, que a versão minha aqui é um pouco diferente. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Vamos fazer aquele grande coral, já que está no telão? Vamos fazer um grande coral. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda... Amém? Aleluia. Olha só, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. É bem verdade que essa escola bíblica não é só escola bíblica para obreiro, mas eu imagino assim, irmãos, eu penso que no momento que você aceita Jesus como Salvador, mesmo novo convertido, você já passa a ser um discípulo de Jesus. Sendo um discípulo de Jesus, você já com certeza tem ambição, tem vontade, tem desejo de pregar a palavra para as pessoas. Por isso que é importante, irmãos, nós temos a escola bíblica todos os anos, neste período. Nós temos a escola bíblica dominical nossa, que graças a Deus tem sido uma grande bênção no nosso campo, e o objetivo disso é ensinar as pessoas o mais rápido possível para poder levar o evangelho. Feche teus olhos, já quero chamar aqui o pastor Josué, que vai estar já usando esse microfone, aleluia, e ministrando a sua aula nesta noite, tá? Assim, quando faltar 5 minutos, eu estarei aqui, como de costume, né? Para dizer para ele, você tem 5 minutos ainda e faz a conclusão da sua aula da noite, né? E ainda vai palestrar mais amanhã, que encerra a parte dele e a parte do pastor Valdecir. Amanhã, quinta, sexta e sábado, vai estar ministrando o pastor Altair Germano, que vem do Pernambuco, e também o pastor Moisés Ramos, vindo da cidade de Londrina, né? Então vamos estar orando nesse momento e já passando o microfone. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos agradecido por esta tão grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo em mais uma escola bíblica, Senhor. Ó Deus, as palavras que vêm, Senhor, que o Senhor coloca no coração dos teus servos, elas encontram guarida em nossos corações, e nós possamos aprender mais e mais. Abençoa, Senhor, usando o teu filho em tuas mãos, como tem usado, e abençoa cada um dos alunos desta noite, que estão presentes, meu Deus, assim nós oramos agradecido, em nome de Jesus, amém. Pastor Josué, quiser tirar o microfone, vai ficar mais fácil. Isso. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Eu estou feliz, alegre e contente, porque Jesus, Ele é bom. Jesus é muito bom. E eu quero, aqui nessa noite, louvar a Deus pela tua vida. Você que está presente conosco, você que veio, você que está na escola bíblica, que bênção, que bênção.
Eu estou muito feliz, irmãos, de estar com os irmãos. Hoje, pastor Antônio, ele nos convidou para dar uma volta, conhecer os projetos, a igreja, e eu disse a ele: que coisa linda, que maravilhoso, que magnífico. Que magnífico. Toda a estrutura dessa igreja, toda a estrutura desse ministério. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Deus abençoe, pastor Gilson, você e sua esposa. Hoje andou com nós pastor Juliano, o outro pastor que também nos atendeu de meio-dia, pastor Osiel. Deus abençoe. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Sandro, sua muito digna esposa, Sandro Reis, que está lá no Turvo. Glória a Jesus. E quero cumprimentar o nosso muito digno presidente, e cumprimentando o nosso pastor presidente, nós cumprimentamos toda a igreja e todos os obreiros com a paz do Senhor. Amém? Também quero aproveitar que está todo mundo aqui, o nosso presidente chegou. Eu soube que fizeram uma festa no sábado para o pastor, se eu não me engano, de comemoração do seu aniversário de 82 anos. Mas também alguém me fofocou que o senhor foi registrado no dia de hoje. E eu estou muito feliz pela sua vida, pastor, e quero pedir a Deus as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida e parabenizá-lo também pelo seu aniversário, pela passagem do seu aniversário. Deus abençoe, pastor, pelos 82 anos. Meu Deus, quem me dera chegar aos 82 assim, nessa vitalidade. Né, pastor? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe, muito digno pastor. Vamos lá, vamos para o tema, vamos para o texto. Levítico. Hoje nós vamos trabalhar no livro de Levítico. Levítico. E eu quero convidar você para ler comigo. Levítico, capítulo de número 1. Levítico, capítulo de número 1. Depois da leitura nós sentamos. Levítico, capítulo de número 1. O livro que nós vamos abordar hoje. Levítico, capítulo de número 1. Glória seja dada a Deus. Quem encontrou, diga amém. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, vaca e ovelhas. A sua oferta, e se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha. A porta da tenda da congregação oferecerá a sua própria vontade perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo, em cima do altar. Porém a sua frissura, as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar.
Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, ovelhas ou cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, e o degolará ao lado do altar, para que a banda do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, espargirão sangue à roda do altar. Depois partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo, sobre o altar. Porém a frissura, as pernas, lavar-se-ão com água, sacerdote, tudo isso oferecerá, e queimarão sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Amém. Toma teu assento. Deus, a honra é tua, o poder é teu, a glória é sua, tudo está nas suas mãos. Te louvamos, Senhor. Pegue aí e abra comigo no livrinho 10. Nós lemos aqui nós estávamos lendo e lemos o texto de Levítico, que está narrando a história, uma história muito interessante, a história de ofertas, sacrifícios, figuras de linguagem. Ontem nós falamos sobre Gênesis e tentamos dar uma entrada no livro de Êxodo, mas o Gênesis, ele vem falando da criação, vem falando de um contato de Deus, da criação do homem, um contato de Deus com o homem. O Êxodo fala de Deus chamando esse povo e trazendo esse povo para uma promessa que Deus tinha feito. Inclusive a irmã me perguntou ontem o que era o livro, o capítulo-chave, o número 12 de Gênesis. O 12 de Gênesis, ele está fazendo a divisão entre a parte A e a parte B, podendo assim dizer, de Gênesis, porque é a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida de Abraão, o chamado de Abraão, e iniciando uma nova era, então, no livro de Gênesis. Por isso que nós consideramos o 12 como chave. O livro de Gênesis, ele é muito interessante, o livro de Êxodo, muito interessante, mas o livro de Levítico, que nós vamos estudar hoje, pensa em um livro interessantíssimo. E eu quero que você leia comigo o livro de Gênesis, aqui no 10, vai dizer assim, o significado. O livro é pertinente aos levitas. Na versão grega, esse livro recebeu este nome porque ele trata da lei relacionada aos ritos, sacrifícios, o serviço sacerdotal levítico. Mas devemos levar em conta que nem todos os homens da tribo de Levi eram sacerdotes. O termo levita referia-se aos leigos que faziam trabalhos manual do tabernáculo. O livro não trata desses levitas, porém o título não é completamente inadequado, porque todos os sacerdotes necessariamente eram da tribo de Levi. O propósito desse livro era ensinar o povo como eles deveriam se comportar diante de Deus. Quanto ao culto, isto é, os procedimentos corretos para fazer os sacrifícios, para observar os tempos solenes dos calendários, como andar em comunhão com Deus, o Deus que é santo, vivendo sempre em santidade. O livro também tinha o propósito de preparar a mente humana para grandes verdades do Novo Testamento. Levítico apresenta o evangelho revestido de simbolismo. Os sacrifícios da antiga aliança, especialmente da grande expiação, antecipavam o sacrifício do mediador, da nova aliança. Levítico é o pano de fundo
para entendermos o significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a sua glória redentora. Eu quero começar aqui hoje nesse livro do Pentateuco, porque é a aula que nós estamos dando. Nesse livro do Pentateuco, nós encontramos os primeiros 7 capítulos, eles estão falando de ofertas. E eu quero te dar alguns motivos para estudar o livro de Levítico. Primeiro, o livro de Levítico descreveu todo o sistema religioso do Antigo Testamento. Então, ele é fundamental para entender o culto feito a Deus naquele tempo. É bom aprender o livro de Levítico. Ele existe 3 leis: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Levítico fornece o fundamento teológico para a obra expiatória de Cristo. Levítico também mostra a importância da santidade para com Deus. E deixa eu falar algo aqui para você. Santidade é o tema primordial de Levítico. Santidade é o tema primordial de Levítico. Sabe por quê? Porque Deus é santo. O nosso Deus, Ele é santo. E Ele ordena que seu povo seja santo. A palavra santo, ela aparece 87 vezes no livro de Levítico. E a palavra purificação, ela vai aparecer 37 vezes no livro de Levítico. Então, esse Deus que é santo, ele estava aqui no livro de Levítico nos chamando a atenção para a santidade. Por isso que tem 87 vezes dizendo: santo, santo, santo. O nosso Deus, Ele é santo. Levítico mostra os princípios espirituais que se aplicam a nós nos dias de hoje. O livro de Levítico é citado em mais de 100 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante. No livro de Levítico tem 38 vezes a palavra "o Senhor falou". O livro de Levítico é tão importante que ele começa dizendo, e nós lemos aqui, eu e você. Olha como é que ele começa. O livro de Levítico. Ele começa assim: e chamou o Senhor a Moisés. O livro de Levítico vai tratar de um chamado direto de Deus para com o homem. Vai tratar de um chamado direto de Deus para mim e para você. Quando nós entendemos o livro de Levítico, nós vamos entender que nós somos chamados por Ele pela cruz do Calvário. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu já quero adorar o nome do Senhor aqui nessa noite e glorificar o nome do Senhor, porque eu e você fomos chamados por Ele. Eu quero adorar o nome do Senhor porque você está aqui nessa noite, porque você foi chamado por Ele. E é por Ele que nós estamos aqui nessa noite, porque fomos chamados por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus chamou a Moisés, e com ele Deus conversa frente a frente. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, e olha só algo muito interessante. Quando Deus chama Moisés da tenda. Deus chama Moisés do propiciatório. E Deus diz para Moisés: Moisés, vem, senta aqui, quero conversar contigo. Hoje nós tivemos, eu não sei se ainda existe isso, mas hoje nós tivemos na escola da igreja. Mas no meu tempo,
quando a professora sentava numa cadeira e mandava você pegar uma caneta e um caderno, e ela começava a falar, nós chamava de ditado. Não sei se aqui falava a mesma coisa. Ditado. Hoje nós vamos ter um ditado. E começava a falar e nós ia escrevendo. Depois ela chamava ainda para ler lá na frente o que ela falou. Mais ou menos isso Deus estava falando com Moisés. Moisés, senta aí que eu vou ditar para você. Senta aí, Moisés, que nós vamos ter uma conversa. E tudo que eu falar, você vai escrevendo. E Moisés começou a escrever aquilo que Deus estava falando. Então Deus estava ditando para Moisés. Vamos ler comigo. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8. E o versículo de número 4. Mateus 8, 4. Glória a Deus. Diz assim: e disse então Jesus: olha, e digas a alguém, olha, e não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quando Jesus estava falando isso, Jesus estava falando do livro de Levítico. Então, quando Jesus começa essa lei que Jesus falou, quando Jesus falou de Moisés aqui, Jesus estava citando Levítico. Levítico capítulo de número 14, naquela época, o sacerdote, ele era uma espécie de sanitarista, uma espécie de Anvisa nos dias de hoje. Porque para viver em sociedade, a pessoa tinha que receber o ok do sacerdote. Porque quando Jesus falou aqui, para que se apresentasse, Jesus estava falando de um homem que era leproso. E Jesus tinha curado esse homem, e esse homem tinha sido liberto da sua lepra, e ao ser liberto da sua lepra, Jesus chama ele e diz assim: ei, agora faz um negócio, conforme está na lei de Moisés, vai e te apresenta ao sacerdote, e pague a devida oferta, a oferta que Moisés colocou lá. Então era para ele apresentar em sacrifício a Deus, em holocausto a Deus. Então Jesus estava citando o livro de Levítico aqui, para aquele leproso, que Jesus tinha acabado de curar. Jesus estava endossando também aqui a autoria de Moisés para o livro de Levítico. E quando Deus dá o livro de Levítico para Moisés, Deus está falando de dentro da tenda, Deus está falando do propiciatório, Deus está ditando as tábuas, diferente de Deus estar ditando, quando Deus ditou as tábuas da lei, Deus, lá no capítulo 19 e 20 de Êxodo, você vai encontrar Deus ditando as tábuas da lei. Quando Deus estava ditando as tábuas da lei, a Bíblia vai dizer que o Sinai fumegava e tremia, e ninguém podia chegar, quando Deus estava ditando as tábuas da lei. A lei Deus ditou lá no Monte Sinai, e a Bíblia vai dizer, e o monte fumegava, e o monte tremia, e ninguém podia chegar. Mas aqui no livro de Levítico, Deus fez diferente. Moisés, o livro de Levítico é para toda a eternidade, é algo que vai ser diferente, que eu vou estabelecer o meu culto, é algo que eu vou estabelecer o culto, o jeito que vamos cultuar. Então Moisés, senta aqui. No livro de Levítico, Deus manda Moisés sentar. Lá no Sinai, Deus não deixou ninguém chegar perto. Então deixa eu dizer algo para você, hoje o livro de Levítico é algo importante para mim e para você. Quando nós entendemos tudo isso aqui, o livro de Levítico, quando nós entendemos o livro de Levítico, o livro é tão importante que ele tem 27 capítulos.
E vou de novo aqui. E ele vai ter um capítulo-chave. Para mim, é o capítulo 16 do livro de Levítico. Eu considero o capítulo 16 como o capítulo-chave, porque ele está tratando especificadamente do dia da expiação. Capítulo 16 de Levítico, ele está tratando do dia da expiação, que no hebraico se chama Yom Kippur. Yom Kippur era uma cerimônia anual que era realizado, e eu vi que alguns irmãos já sabem disso. Era realizado anualmente para expiação, um perdão de Deus nacional, um perdão de Deus para encobrir os pecados, para salvação. Era no dia do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia mais sagrado do judaísmo. Yom Kippur, ou o dia da expiação, o dia do perdão, ele é feito no 10º dia de Tisrei, no primeiro mês do calendário hebraico. Nesse dia, todo judeu faz jejum, não de 24, mas de 25 horas, com oração intensa, com muito arrependimento, pedidos de perdão a Deus. E sabe por que ele faz tudo isso? Porque Deus é santo. É por isso que ele faz tudo isso. Tudo isso é feito porque Deus é santo. E Deus sempre quis uma aproximação com o homem. E para que o homem tenha esse acesso a Deus, porque ele é santo, precisava de uma expiação. Para o homem ter acesso a Deus, o sangue do Cordeiro Imaculado teve que ser derramado. Ninguém poderia se aproximar de Deus, porque Ele é santo. Então, no livro de Levítico, Deus resolve dar princípios para que a humanidade se aproxime dEle. E eu quero dividir isso aqui em duas partes. Do capítulo 1 ao 16, Deus cria leis de acesso a Deus, de como se chegar a Deus. E do capítulo 17 ao 27, ele cria leis de como permanecer na sua presença, na presença de Deus. O tema central de Levítico, como eu falei antes, o tema central de Levítico é santidade. Esse é o tema central de Levítico. E deixa eu já falar algo para você aqui. O tema central de Levítico é santidade, e eu já falei aqui, porque Deus é santo. As pessoas tinham que viver em santidade. Os lugares eram santos, os objetos eram santos, os tempos eram santos, o costume era santo. Então tudo em Levítico estava se relacionado, levando ao povo a santidade. E eu acho interessante, porque a Bíblia vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, vou repetir de novo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Sem santidade não podemos ver o Senhor, sem santidade não alcançaremos o céu, sem santificação não chegaremos lá. Mas que bom, aleluia. E eu já quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa noite. Mas que bom que o sangue de Jesus Cristo, aleluia. Eu vou profetizar de novo, mas que bom que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Abá, série me canta. Do capítulo 1 ao 7, nós vamos ter 5 ofertas. As 5 ofertas, elas apontam para Jesus. O capítulo 1 vai falar sobre a primeira oferta. Que oferta é essa, pastor? A oferta de holocaustos. Porque o livro de Levítico, logo no seu primeiro capítulo, trata da oferta do holocausto. Sabe por que ele trata da oferta do holocausto no primeiro capítulo? Porque sem derramação de sangue, não tem remissão. Se sangue não for derramado, não existe expiação, não existe remissão. E todo aquele que chegar na presença de Deus, primeiro tem que passar pelo Calvário. Teve alguém que entendeu? Todo aquele que quer se chegar na presença de Deus, primeiro tem que chegar no Calvário. Primeiro tem que passar no Calvário. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Antes da unção, antes do óleo, antes do poder, antes de ser cheio, antes de ser ministro, antes disso, antes daquilo, antes de ser um músico, antes de ser um pregador, antes de ser um cantor, antes de anunciar, primeiro tem que passar pelo sangue. Primeiro tem que passar pelo sangue. Oh, aleluia! E o óleo só será derramado e a unção só será liberada se o sangue estiver na minha e na tua vida. Oh, aleluia! Só seremos, se o sangue estiver conosco. Glória a Deus. O capítulo 1. O versículo 1 e o versículo 2 de Levítico. Ele vai estar dizendo, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, ele começa. E chamou o Senhor a Moisés, falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel, diz-lhe e dize-lhes, quando algum de vós for oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelha. Então, nós vamos ter no versículo 3, no versículo 10, no versículo 14, nós vamos encontrar holocaustos de gado, holocaustos de ovelhas e holocaustos de aves. E aqui, irmãos, não é fazendo distinção de pessoas, muito longe disso. Não é isso, fazendo distinção de pessoas. Mas naquele tempo, quem tinha um poder aquisitivo maior, levava a oferta maior. Quem era mediano, uma oferta mediana. E quem era menos afortunado, levava as aves, os pombinhos. Era assim que era feito. Só que o que eu quero chamar o detalhe para vocês é que todos os animais aqui citados são animais domésticos. São animais que talvez estava preso lá no curral, preso com ele, junto deles,
eram animais que estavam ali no seu convívio. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, porque a oferta aqui, ela era até de propriedade doméstica. Por isso a oferta, ela é sua. A oferta não é nossa. A oferta não é do outro. Porque não podemos fazer sacrifício com o que é do outro. Então a oferta, ela tem que ser particular. A oferta, quem tem que oferecer é eu mesmo. É você mesmo. Os tipos de ofertas. E eu acho muito interessante que lá em João vai dizer assim: e Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E importa-se que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Se tem os verdadeiros, é porque existe os. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Quando vamos adorar ao Senhor, tem que ser em espírito e tem que ser de verdade. Por isso que a oferta, ela não podia ser de outros. A oferta, ela tinha que ser sua. Ela tinha que ser independente. A pessoa tinha que trazer a oferta. E eu acho muito interessante que o Provérbios vai dizer que tem alguns que são igual os filhos da sanguessuga. O livro de Provérbios diz isso. Só diz dá, dá e dá. Mas tem outros. Tem gente que pegou. Mas tem outros que quando vem à igreja, vem para oferecer a sua oferta ao Senhor. E deixa eu ver se já chegou alguém aqui, os adoradores já chegaram, se chegou alguém que trouxe a sua oferta, que veio oferecer ao Senhor, aleluia. Que oferta é essa, pastor? A sua oferta de gratidão, a sua oferta de devoção, a sua oferta de adoração. Ei, entregue para o Senhor o seu melhor aqui nessa noite. A sua oferta não é minha, a sua oferta não é de A, não é de B, a sua oferta é sua. Então entregue para o Senhor o melhor aqui nessa noite. Oh, aleluia! Ó, então a oferta, ela tinha que ser particular. Lucas, no capítulo de número 2 e 22, quando Jesus foi apresentado, até vou ler aqui, 2:22, ele diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para serem apresentados o 23, segundo está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito. Olha que interessante esse negócio aqui. Aqui no capítulo 2, estava se referindo a Levítico, que José e Maria ofertaram segundo a lei ordenava, que eles tinham que ir e ofertar ao Senhor. Ao 8º dia, Jesus foi levado. E aí era para ser ofertado. E aí diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação. Então Jesus foi apresentado com quanto tempo? 48. 8 foi levado.
feito a circuncisão, alguém falou aí, e depois dos 8, aí passa os 40 dias da purificação, é apresentado a Deus, segundo a lei. E aqui, o que nós achamos interessante é que ele está oferecendo a oferta ao Senhor. Aqui no verso de número 3, do capítulo 1 de Levítico, o verso de número 3, do capítulo 1 de Levítico, ele diz assim: se a sua oferta de holocausto tal for de gado, ofereça macho sem mancha. Aí quando nós lemos lá, ele falou a mesma coisa. Aqui ele estava se referindo a quem? A Cristo. Cristo, macho, sem mancha e sacrifício perfeito. Macho sem mancha e sacrifício perfeito. Aleluia. Leia comigo Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Versículo 6 e o 7. Diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Vou ler de novo. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e dizeis: em que havemos te profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Deus aqui está reprovando a oferta de holocausto do povo de Deus. E principalmente chamando a atenção dos sacerdotes, pois estavam oferecendo oferta para Deus de animais manco, aleijado, com defeito. Oferta de qualquer jeito. Aí Deus diz assim: é assim que vocês me honram? É desse jeito que vocês vão me honrar? Me chamam de pai, mas não me honram. Me chamam de seu senhor, mas não me honram. É assim que querem ofertar? É assim que querem trazer as ofertas, oferecer a mim? Porque Deus estava chamando a atenção desse povo, porque estava ofertando de qualquer jeito. E nós, nessa noite, já entendemos que para ofertar para Deus, não tem que ser de qualquer jeito. Porque para ofertar para Deus, tem que ser perfeito. Ofertar para Deus, tem que ser de coração. Ofertar para Deus, tem que ser com a entrega da alma. Eu lembro do tempo de Jesus, que aqui nessas ofertas, e por causa de ofertas mancas, ofertas de qualquer jeito, que eles aceitavam, ofertas que vinham sem
eira, sem beira, que nem diz o outro. Aí tiveram uma santa ideia. Vamos ter uma santa ideia. Que ideia é essa? Vamos fazer um comércio. Vamos vender. Quem tiver bom dinheiro, compra um gado maior. Quem tiver um pouquinho, compra uma ovelha. Quem tiver não sei o quê, menos afortunado, vai só levar as pombinhas. Aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou na porta do templo e viu tudo aquilo lá, diz um gaúcho, eu vi o irmão falando hoje que os gaúchos dão umas faladas, né, pastor Juliano? Diz que ele pegou, diz um gaúcho lá, diz que Jesus pegou o relho e expulsou os cambistas da porta da casa de Deus. E Jesus ainda resume dizendo: o zelo pelo Senhor e pela sua casa me consumiu. Crente, sabe, tem muita gente hoje em dia querendo fazer câmbio com as coisas de Deus, achando que a igreja do Senhor é bagunçada, que pode oferecer oferta de qualquer jeito, que pode fazer de qualquer maneira. Mas sabe, eu me lembro quando Deus chamou a Moisés lá na sarça. Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu está pisando é santo, Moisés, é santo. Como eu falei antes, o livro de Levítico, ele está falando sobre santidade. Ei, crente, e nós estamos aqui hoje, dentro desse templo, dessas quatro paredes, mas um dia antes, quando foi construído, colocaram uma pedra de fundação. Quando foram fazer o primeiro culto, consagraram ao Senhor, dizendo: esse lugar será um lugar de adoração ao Senhor. Então deixa eu dizer para você, quando vir para a casa do Senhor, não venha de qualquer jeito, não venha de qualquer maneira oferecer qualquer oferta. Ofereça a sua oferta melhor para o Senhor. Ofereça a Deus a sua oferta. Aí Jesus expulsou todo mundo. Aí no capítulo 3, versículo 1, o levita vinha trazendo, no Levítico, vinha trazendo a oferta de holocausto. E ele vinha até a porta da tenda da congregação e oferecia a sua oferta ao Senhor: um animal sem defeito, macho e de sua propriedade. Mas lá no versículo de número 4, encontramos algo interessante. Ele teria que pôr a mão sobre a cabeça do animal e transferir para o animal os seus pecados. Isso nós chamamos de imputação. Nesse ato de pôr a mão sobre o animal, ele estava dizendo: eu estou transferindo os pecados para você. Irmão, isso aqui é muito interessante. Eu acho muito interessante essa parte aqui. Porque a pessoa tinha que trazer o seu próprio animal. E vinha e chegava na porta da tenda. E quando ele chegava na porta da tenda da congregação, ele colocava, o sacerdote o recebia, e ele colocava a mão sobre o animal e transferia o seu pecado para ele. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você, sozinhos, não conseguiríamos. Ele estava dizendo: eu preciso ter alguém, ou preciso do Cordeiro para
a expiação. Eu preciso do Cordeiro para a expiação. Eu não sei se você entendeu, mas deixa eu explicar para você aqui nessa noite. Eu e você, de nós mesmos, não conseguiríamos. Mas Ele mandou o Cordeiro. O Cordeiro veio. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, Ele veio. Porque sem Ele, porque se Ele fosse expiar os próprios pecados, não dava certo. Tinha que ter o substituto. Tinha que fazer a transferência da sua culpa, transferir, colocar a mão, transferir. E eu acho muito interessante aqui que quando colocava a mão, transferia. Ele estava transferindo para um animal, dizendo, eu não consigo. E aí eu vou olhar para o profeta messiânico, lá em Isaías 53, a Bíblia vai dizer assim, e verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, todas as iniquidades de todos nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas feridas, o Cordeiro de Deus, nós somos sarados. E nessa noite nós estamos aqui porque o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, teve que morrer por mim, e Ele teve que morrer por você. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que Deus faz em Cristo é nos dar Jesus como oferta, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, sem defeito. E a Bíblia vai dizer assim, que como a ovelha... com a ovelha está escrito no livro de Levítico, sem pecado, sem mancha, sem defeito, porque o pecado era culpa, não dele, mas era nossa. O pecado era culpa nossa, não dele. Mas Jesus, o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem defeito, é a nossa expiação. O pecado não era dele, era nosso. O pecado era seu, era meu. Mas, em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então deixa eu dizer algo para você aqui. Deus nos amou de uma forma inimaginável. Deus nos amou de um jeito que você não entende, que eu não entendo. Deus nos amou de uma tal maneira que entregou a sua preciosidade para morrer por mim, para morrer por você. E o pecado era meu, o pecado era seu, o pecado era nosso, mas Jesus, o Cordeiro perfeito, Ele fez a expiação por todos nós. Oh, aleluia! Deus transfere os pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, através do Cordeiro perfeito que é Jesus.
somos redimidos dos nossos pecados. E deixa eu dizer algo para você. E sem derramamento de sangue, não tem remissão. Sem derramar sangue, não tem remissão. O propósito da imputação, da transferência, é para que o homem fosse aceito por Deus, aceito perante o Senhor. A oferta era o animal, mas quem era aceito era o homem, o dono do animal. Isso na linguagem teológica chamamos de propiciação. E sabe de uma coisa? O pecado, ele vai desencadear a ira de Deus. E o que eu faço para aplacar a ira de Deus? O sangue teria que ser derramado. Vamos ler comigo? 1 João. Aleluia. Glória a Deus. Primeira João, capítulo 2, e o versículo de número 1. Olha isso aqui. Isso aqui é top. Encontrou? Diz assim. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas olha, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O 2, olha o 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Oh, aleluia! Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E eu fico pensando às vezes que quando Deus quer olhar para nós e dizer assim: olha lá, estão pecando de novo, estão errando de novo, estão fazendo de novo. Aí a Bíblia diz assim: filhinhos, os escrevam para que não pecais, mas se pecar, saibam vocês que vocês têm um advogado, e ele se chama Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado. Aleluia! Ele levou os pecados de todos nós. Ele é a nossa propiciação. Ele é o nosso Salvador. Foi através dele, é através dele, e é por ele que estamos aqui nessa noite. Oh, o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele é, glória a Deus, a nossa propiciação. Glória a Deus. No versículo de número 5 do capítulo 1 de Levítico, nós estamos em Levítico ainda, no versículo de número 5, o capítulo de número 1, versículo 5 diz assim: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação.
Algo interessante aqui, que nós podemos destacar, é que aqui em Levítico, ele diz assim: e o sacerdote oferecerão o sangue e espargirão. Isso também nos leva que Jesus foi a oferta pelos nossos pecados. Não só a oferta para os nossos pecados, mas a oferta para o Senhor, a oferta para Deus. Jesus foi a oferta, porque a oferta não foi nem por nós, nem por Ele, mas a oferta foi para o Senhor. No versículo 5 nós vamos encontrar os filhos de Arão, os sacerdotes. Eles estão espargindo o sangue. Espargindo o sangue. Porque quando eles espargiam o sangue purificava o altar. Você entendeu? O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Eles estavam espargindo para purificar o altar. E aqui, o tabernáculo era feito de lona, uma tenda. Ele era, você que é bom de Bíblia, que está na escola bíblica desse ano, na escola bíblica em Guarapuava, você sabe que Deus mandou construir o tabernáculo, a tenda do Senhor, a congregação do Senhor. Ficava no centro, lonas na volta. No pátio tinha ali o altar e a bacia para os sacrifícios, a pia de bronze para a purificação. E era feito ali o holocausto. Ali era entregue ao Senhor as suas ofertas. O livro de Levítico está nos ensinando que a vida está no sangue. E que o sangue representa a vida. Vou melhorar para você. Quando falamos o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, não estamos falando de um sangue qualquer, e nem de um sangue comum. Estamos falando de um sangue que tem vida. E que a vida está no sangue. E esse sangue nos traz vida. Esse sangue nos traz vida, nos dá vida. E este sangue é o sangue de Jesus. No livro de João, no capítulo de número 6, o versículo de número 53 ao 56, Jesus disse que quem não come do seu corpo e não bebe do seu sangue não tem vida em mim. O que Jesus estava querendo dizer é que o sangue dele nos traz vida. E eu falei aqui ontem que nós não somos
obra do acaso. Tem muita gente que diz assim: hoje foi meu dia de sorte. Hoje foi meu dia aqui. Você já não viu? Aí tem os crentes, bem crentes, que diz assim: não foi coincidência, foi Jesuscidência. Mas não existe esse negócio de sorte, irmão, na vida do crente. O que existe, pastor Juliano? O que existe, pastor Sandro? O que existe, pastor Gilson, nas nossas vidas é o sangue do Cordeiro. E se não fosse o sangue do Cordeiro, o que seria de nós? O que seria da minha e da tua vida se não fosse o sangue do Cordeiro? Lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, quando Deus diz para Moisés: Moisés, é o dia de sair, o dia do êxodo vai acontecer hoje. Pede para que mate o cordeiro, pede para que se reúnam em famílias, e quando matar o cordeiro, pede para que pegue o sangue que for derramado e passe sobre os umbrais das portas. E aonde tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte passará, mas passará por cima, e não chegará na casa de quem tem o sangue do cordeiro. Teve gente que já entendeu aqui nessa noite. Não é sorte, é o sangue do Cordeiro. Quantas das vezes Deus te deu livramento no trânsito e você diz é sorte? Não é sorte, foi o sangue do Cordeiro que te livrou. Quantas das vezes talvez alguém maquinou contra você, mas quando chegou ali a Bíblia diz que veio por um e sairão por... Ei, não é sorte não, é o sangue do Cordeiro te livrando, é o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida, é o sangue do Cordeiro que está sobre a tua casa, é o sangue do Cordeiro que está sobre a tua família. Arabacere me canta, levante a tua mão para o céu aqui nessa noite e adore a Ele, porque o sangue dele foi derramado sobre a tua vida, sobre você, sobre a sua casa. Arabacere me canta, é o sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Ai de nós se não fosse o sangue do Cordeiro. Aonde nós estaríamos sem o sangue do Cordeiro? Oh, meu Deus! Aleluia! Glória seja dada ao Pai. Glória seja dada ao Filho, e glória seja dada ao Espírito Santo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, bendito seja esse Cordeiro, aleluia. Esse Cordeiro que nos guarda 24 horas, esse Cordeiro que anda conosco, o sangue dele que está conosco sobre as nossas vidas. E às vezes dizemos, estamos sem o sangue. Oh, Jesus. Estamos quase? Jesus. Se eu disser para você que eu ainda estou longe. Aleluia. Eu vou ter que encerrar agora. Vamos lá, vamos pular então. Então o livro de Levítico, para nós encerrar, o livro de Levítico é Deus que estabelece como eu e você nos chegamos à sua presença. Quando nós lemos
no livro de Levítico, nós vamos ver que tem algo muito interessante. A Bíblia vai dizer assim: e o fogo arderá sobre o altar e não... Quando aqui em Levítico está dizendo isso, o fogo arderá, ele está dizendo que o fogo que arde não é um fogo estranho, porque lembra de os dois filhos do sacerdote que foram levar fogo estranho e Deus o matou? Aí Deus diz assim: eu não quero fogo estranho, tem que ser fogo meu, porque quem colocou o fogo foi o próprio Deus. E o sacerdote, ele tinha por obrigação de manter o fogo, de colocar a lenha no altar. E ele mantinha esse fogo, a lenha no altar, não fogo estranho. Então Deus estava dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito, faça como eu quero. Em Levítico, Deus estava estabelecendo aqui todo o culto, o jeito de cultuar. No versículo de número 6, e eu já vou resumir aqui para nós terminar agora, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E isso significa que o nosso culto de hoje, ele é mediado pela pessoa de Jesus. E é através de Jesus que o nosso culto é recebido por Deus. O nosso culto é aceito por causa da oferta que Jesus realizou. E por causa dessa oferta que hoje temos o livre acesso ao Pai. Te lembra quando Jesus estava no Calvário de braços abertos? A última palavra que ele disse foi Tetelestai, que quer dizer: consumado está. Nas tuas mãos eu entrego o meu. E a Bíblia diz que naquele instante o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eu e você hoje temos o livre acesso para entrar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Por isso que toda oração, todo culto, ele deve de ser feito em nome de Jesus. Mas aqui, encerrar bem agora. Oh, Jesus. Você lembra que em Levítico, a oferta de holocausto, ela tinha que ser diária. Quem lembra quando eu comecei aqui, eu falei do Yom Kippur, que era uma oferta anual e individual. Você imagina que todos os dias se repetia o sacrifício diário? Semanalmente, mensalmente, diariamente, as pessoas tinham que ir lá fazer isso. Mas para mim encerrar agora, que o pastor Gilson já está ali. Hebreus capítulo 9. Nós ia longe ainda hoje nos Levíticos. Hebreus capítulo 9. E agora que estava ficando bom, né? Agora que eu ia entrar bem na... Oh, aleluia! Vamos lá, Hebreus 9. Hebreus
capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Coloca na tela para mim. Cadê? Hebreus 9, o versículo 20. Hebreus 9, 20. Nós vamos ler Vamos do 19, Hebreus capítulo 9, e daí nós vamos até o 28, tá? Aí vai dando sequência aqui, para nós terminar agora. Ó, se lembra? Tudo era feito todos os dias, Yom Kippur, anualmente, mensalmente, diariamente. Mas aqui, 9:19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros dos bodes com água, lã, púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. O 20. Dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem vos mandado. Vai para o 21. Semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do ministério. O 22. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Agora o 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante de Deus face a face, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Cristo não precisou entrar no santuário com sangue alheio. Sabe por quê? De outra maneira seria necessário padecer muitas vezes, mas desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado, morrerão uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, e aos que esperam para a salvação. Fica de pé que eu vou terminar bem agora para entregar para o pastor. Aleluia, santificado seja o nome do Senhor Jesus aqui nessa noite. Esse versículo, esse livro de Levítico, ele está nos ensinando a cultuar, mas também ele está dizendo que o sangue de Cristo e daquele que é o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que veio para tirar os nossos pecados, ele também um dia voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, remida, lavada, comprada pelo seu precioso sangue. Arabá, Surianda, Arabacanta. E eu quero subir naquele grande dia. E se tem mais alguém que quer subir comigo, eu convido você a adorar o nome dele aqui nessa noite. Espírito Santo, é o sangue dele que nos purifica, é o sangue dele que nos lava, é o sangue dele que nos redime, é o sangue dele que nos transforma, é o sangue dele que nos guarda. É através do sangue que você está aqui nessa noite.
Oh, aleluia! Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra que tem falado conosco. Te louvamos, Senhor, pela sua tão grande bondade e misericórdia. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tome teu assento. Aleluia.